Deixa eu te fazer uma pergunta direta e pensa bem antes de responder. Quantas vezes você já achou que estava fazendo tudo certo num relacionamento, mas mesmo assim algo parecia desligado? Você conversa, você dá atenção, você tenta ser presente e ainda assim, em algum momento, ela muda o comportamento. Fica mais distante, mais fria ou simplesmente menos envolvida. E aí vem a parte que quase ninguém gosta de admitir. Não é falta de esforço na maioria das vezes. É falta de percepção. Porque existe uma verdade desconfortável sobre relacionamentos que quase ninguém ensina aos homens de forma clara. Muitas necessidades emocionais não são ditas diretamente. Não porque alguém quer brincar de jogo psicológico, mas porque, em muitos casos, isso nem é consciente. São expectativas emocionais, sinais silenciosos, pequenas coisas que fazem diferença, mas que raramente são colocadas em palavras. E aqui está o ponto mais controverso de todos. Muitos homens acreditam que relacionamento é sobre resolver problemas quando eles aparecem, enquanto muitas mulheres vivem mais no campo do como eu me sinto quando estou com você. Isso muda tudo. Porque se você está esperando que alguém te diga exatamente o que quer o tempo todo, você vai perder metade da história que está acontecendo emocionalmente. Agora, antes de qualquer mal-entendido, isso não é sobre culpar ninguém. Não é sobre homens fazem isso errado ou mulheres são complicadas. Não é sobre isso, é sobre consciência. Relacionamentos funcionam menos como instruções e mais como leitura de sinais. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Sua comunicação melhora, a conexão fica mais forte e muita confusão simplesmente desaparece. Neste vídeo, você vai entender 5 coisas que, em muitos relacionamentos, são altamente valorizadas emocionalmente, mas raramente são ditas de forma direta. Não porque são segredo, mas porque quase ninguém aprende a enxergar. E quando você começa a ver, você para de adivinhar e começa a entender. 1. Segurança emocional vale mais do que grandes gestos. Se existe um erro comum que muitos homens cometem em relacionamentos, é acreditar que impacto emocional vem de grandes ações. Um presente caro, uma viagem, um gesto inesperado, algo que prova valor. Mas aqui vai uma verdade que quase nunca é dita de forma clara. O que mantém uma conexão viva no dia a dia não são os grandes momentos, é a sensação de segurança emocional constante. E antes de qualquer coisa, isso não tem nada a ver com ser perfeito ou nunca errar. Tem a ver com algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. A forma como a outra pessoa se sente quando está ao seu lado, especialmente nos momentos comuns. Segurança emocional é quando alguém sente que pode ser honesto sem medo de reação exagerada. É quando uma conversa difícil não vira um ataque pessoal. É quando existe espaço para discordar sem que isso gere distância emocional imediata. Muitos homens não percebem isso porque foram ensinados a pensar em relacionamento como algo mais direto. Resolver problemas, dar soluções, manter tudo funcional. Mas para muitas mulheres, a experiência emocional é menos sobre resolver e mais sobre como ela se sente enquanto as coisas estão acontecendo. E isso muda completamente a dinâmica. Por exemplo, não é raro que uma mulher não diga diretamente "eu não me sinto segura emocionalmente aqui". Em vez disso, isso aparece de forma indireta. Ela começa a falar menos sobre o que sente. Ela evita certos assuntos. Ela fica mais reservada em momentos que antes eram naturais. Não é manipulação, é proteção. Quando alguém não se sente emocionalmente segura, ela não necessariamente confronta, ela se adapta. E adaptação emocional é perigosa em relacionamentos, porque parece calma por fora, mas por dentro é distanciamento acontecendo aos poucos. E aqui está o ponto mais importante. Segurança emocional não é construída em discursos, mas em padrões.
Não é o que você diz uma vez, é como você reage repetidamente. É o seu tom quando algo não sai como esperado. É a sua postura quando existe frustração. É a consistência entre o que você promete e o que você realmente entrega emocionalmente. Pessoas não se sentem seguras em ambientes imprevisíveis. E imprevisibilidade emocional não significa só mudanças grandes de humor. Às vezes são pequenas reações. Uma resposta fria, uma irritação repentina, um julgamento rápido, uma invalidação sutil. Tudo isso vai acumulando. E o mais curioso é que grandes gestos não compensam esse acúmulo. Um momento especial pode até emocionar, mas não repara a sensação de tensão recorrente. Segurança emocional é construída naquilo que parece simples demais para importar, até você perceber que é exatamente isso que define se alguém relaxa ou se protege ao seu lado. E quando uma pessoa começa a se proteger emocionalmente dentro de um relacionamento, a conexão já está sendo enfraquecida, mesmo que tudo ainda pareça normal por fora. Esse é o tipo de coisa que não se fala em voz alta com facilidade, mas muda tudo quando você começa a enxergar. 2. Consistência é mais atraente do que intensidade. Deixa eu te falar algo que muda completamente a forma como você enxerga relacionamentos. E muita gente só percebe isso tarde demais. Intensidade chama atenção, consistência cria conexão. No começo de um relacionamento, é muito fácil confundir as duas coisas. A intensidade aparece forte, mensagens frequentes, muita empolgação, planos rápidos, emoção elevada. Parece conexão profunda, mas na prática ainda não é estrutura, é apenas energia inicial. O problema é que muita gente tenta sustentar relacionamento com o mesmo nível de intensidade do começo. E isso simplesmente não funciona, porque intensidade não é estável. Ela sobe e desce. Ela depende de humor, contexto, motivação, rotina. Já a consistência é diferente. Ela não impressiona no primeiro dia, mas constrói confiança no longo prazo. E aqui está algo que muitas pessoas não dizem de forma direta. Para muitas mulheres em relacionamentos, o que cria segurança emocional não é o pico de emoção. É a previsibilidade positiva. Saber que a outra pessoa não desaparece emocionalmente de um dia para o outro. Saber que o comportamento não muda drasticamente sem motivo claro. Saber que existe uma base constante mesmo quando o dia não está perfeito. Isso pode parecer simples, mas é exatamente aí que muita conexão se fortalece ou se quebra. Porque intensidade pode criar euforia, mas também cria dúvida. Hoje é muito forte, amanhã é frio. Hoje tem atenção, amanhã tem distância. E essa variação constante faz o outro lado começar a ler padrões e tentar se proteger emocionalmente. E quando alguém começa a se proteger, ela para de se abrir completamente. Agora, algo importante. Consistência não significa ser previsível no sentido negativo, como algo sem emoção ou sem vida. Não é isso. Consistência é sobre estabilidade emocional. É sobre ser alguém que mantém uma linha de comportamento respeitosa, clara e confiável ao longo do tempo. É responder de forma coerente. É manter respeito mesmo em discussões. É não transformar pequenos problemas em instabilidade emocional. É não criar confusão desnecessária com mudanças bruscas de atitude. Muita gente não percebe, mas relacionamentos não se desgastam apenas por grandes conflitos. Eles se desgastam por pequenas inconsistências repetidas. Um dia você está presente, no outro você está distante. Um dia você se importa, no outro parece indiferente. Um dia tudo está bem, no outro qualquer coisa vira tensão. Isso não destrói o relacionamento de forma imediata, mas vai minando a sensação de segurança ao longo do tempo. E aqui está a parte mais importante. Consistência não exige perfeição. Exige consciência. Você vai errar às vezes. Vai ter dias ruins. Vai reagir mal em certos momentos.
Isso faz parte, mas o ponto é o padrão geral, o que acontece na maior parte do tempo. Porque o cérebro humano não avalia relacionamentos com base no momento mais intenso. Ele avalia com base no padrão mais frequente. E esse padrão é o que cria a sensação de posso confiar nessa dinâmica ou não. No fundo, muita conexão emocional não depende de grandes promessas ou momentos marcantes. Depende da sensação silenciosa de que, mesmo nos dias comuns, existe uma base estável ali. E essa estabilidade não chama tanta atenção no começo, mas é exatamente o que faz alguém querer ficar. 3. Ser ouvido importa mais do que ser aconselhado. Existe uma diferença muito grande entre ouvir para responder e ouvir para entender. E é exatamente aqui que muitos relacionamentos começam a perder profundidade sem ninguém perceber. Muitos homens entram em uma conversa emocional já procurando uma solução. É quase automático. Alguém compartilha um problema e a mente já começa a trabalhar em respostas, explicações ou caminhos para resolver aquilo. Mas em muitos relacionamentos, especialmente quando o assunto é emocional, a necessidade principal nem sempre é solução imediata. Às vezes, o que está sendo buscado é algo mais simples e mais humano. Ser compreendido no que está sendo sentido. Isso muda completamente a dinâmica da comunicação. Porque quando alguém sente que precisa ser corrigido toda vez que se abre, ela começa a filtrar o que fala. Não por falta de confiança intelectual no outro, mas por uma sensação gradual de que suas emoções não estão sendo totalmente acolhidas. E esse é um ponto delicado. Emoções não precisam ser sempre resolvidas na hora em que aparecem. Muitas vezes, elas precisam primeiro ser reconhecidas. Quando isso não acontece, a conversa começa a perder profundidade. A pessoa começa a falar menos sobre o que sente e mais sobre o que é seguro dizer. E isso cria uma distância silenciosa que nem sempre é percebida de imediato. O mais interessante é que isso não costuma ser intencional. Não é uma tentativa de evitar conexão. É apenas um ajuste natural de comportamento quando alguém percebe que certas partes de si não estão sendo totalmente recebidas. E aqui entra um detalhe importante. Ser ouvido de verdade não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É estar presente de forma emocional na conversa. É não transformar automaticamente tudo em debate. É não interromper a experiência emocional com lógica imediata. É não reduzir sentimentos a soluções rápidas, porque sentimentos não funcionam como problemas técnicos. Eles funcionam como experiências internas, e experiências precisam primeiro ser processadas, não corrigidas. Quando alguém sente que pode falar sem ser imediatamente interrompido por soluções, conselhos ou julgamentos, algo muda. A comunicação fica mais aberta, a confiança aumenta. E a conexão se aprofunda de forma natural. Mas quando isso não acontece, a tendência é oposta. Menos abertura, mais silêncio emocional, mais distância gradual. E o mais importante aqui é entender que isso não significa nunca dar opinião ou nunca ajudar. Não é sobre isso. É sobre ordem. Primeiro vem a escuta, depois vem a compreensão. E só então, se necessário, vem a solução. Quando essa ordem é invertida, a sensação que pode surgir é a de que a emoção foi ignorada. E no longo prazo, o que sustenta um relacionamento não é apenas a capacidade de resolver problemas, mas a capacidade de acolher o que está sendo sentido enquanto o problema ainda existe. No fundo, muitas conexões não enfraquecem por falta de resposta, mas por falta de presença real no momento em que alguém mais precisava ser ouvido. 4. Presença emocional é mais importante do que presença física. Existe um tipo de ausência que não tem nada a ver com distância física. A pessoa está ali do seu lado, no mesmo ambiente, no mesmo sofá, na mesma mesa, mas, ao mesmo tempo,
parece que não está realmente presente. E isso é mais comum nos relacionamentos do que muita gente gostaria de admitir. Presença física é simples de entender. Você está no mesmo lugar. Presença emocional é outra coisa. Você está realmente conectado ao momento e à pessoa. E aqui está um ponto importante que muitas pessoas ignoram. Estar junto não é o mesmo que estar disponível emocionalmente. Muita gente subestima o impacto disso no dia a dia de um relacionamento. Não são apenas grandes gestos ou grandes conversas que definem conexão. São os momentos comuns, uma conversa simples, um jantar sem distrações, um tempo juntos sem pressa. Quando esses momentos existem com presença real, eles fortalecem a conexão de forma silenciosa, mas constante. Por outro lado, quando existe presença física sem presença emocional, algo começa a se perder. A interação fica superficial. As respostas ficam automáticas. A atenção está dividida. E mesmo que ninguém fale isso diretamente, o corpo emocional percebe. Não é sobre estar ocupado ocasionalmente. Isso é normal. É sobre um padrão de distração constante, onde a pessoa sente que precisa competir com outras coisas pela atenção do outro. E isso cria uma sensação difícil de nomear, mas fácil de sentir. Distância dentro da proximidade. Em muitos casos, isso não gera conflito imediato. Não há brigas, não há discussões claras, mas existe uma mudança gradual na forma como a conexão é vivida. A pessoa começa a falar menos sobre coisas pequenas, começa a compartilhar menos momentos espontâneos, começa a sentir que a interação não tem mais o mesmo peso emocional. E o mais interessante é que isso raramente é percebido como um problema grande no início. Parece apenas rotina, cansaço, distração normal da vida. Mas com o tempo, essa falta de presença acumulada começa a afetar a qualidade da conexão. Presença emocional não significa estar 100% focado o tempo todo. Isso não é realista. Significa, principalmente, ser capaz de realmente se conectar nos momentos em que isso importa. Desligar distrações quando necessário. Responder com atenção real, não automática. Mostrar interesse genuíno no que está sendo compartilhado. Estar mentalmente ali, mesmo que por um curto período. Porque relacionamentos não são construídos apenas com grandes decisões. Eles são construídos com pequenos momentos de atenção verdadeira. E quando esses momentos começam a desaparecer, o relacionamento não quebra de uma vez. Ele vai perdendo intensidade emocional aos poucos, sem alarde. No final, presença não é só estar perto, é ser percebido como alguém que realmente está ali. 5. Pequenos detalhes constroem ou destroem a conexão. Se tem uma coisa que muita gente demora para entender sobre relacionamentos, é isso. Não são os grandes momentos que definem a qualidade da conexão. São os pequenos. A maioria das pessoas presta atenção no grande problema, a discussão séria, a decisão importante, o evento marcante. Mas na prática, o que mais molda a forma como alguém se sente dentro de um relacionamento são as microexperiências diárias. A forma como você responde uma mensagem simples, o tom que você usa numa conversa normal, o nível de atenção que você dá quando não há nada importante acontecendo, a forma como você reage a algo pequeno que ela compartilha. Esses detalhes parecem irrelevantes isoladamente, mas emocionalmente eles se acumulam, e quando se acumulam, eles formam a percepção geral da relação. Por exemplo, alguém pode até ter momentos bons em um relacionamento, mas se no dia a dia existe uma sensação constante de falta de atenção, pressa, distração ou respostas frias, isso começa a pesar. Não de forma explosiva, mas de forma silenciosa. E aqui está algo importante. A conexão emocional não é destruída de repente. Ela é enfraquecida em pequenas doses. Uma resposta impaciente aqui, um descaso leve ali,
uma falta de interesse em outro momento, uma repetição de distração quando algo era compartilhado. Nada disso parece grande o suficiente sozinho, mas juntos criam uma sensação de desconexão progressiva. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Pequenos gestos positivos têm um impacto enorme quando são consistentes. Lembrar de algo que foi dito anteriormente, prestar atenção em detalhes simples, responder com cuidado mesmo em conversas comuns, mostrar interesse genuíno em coisas do dia a dia. Essas coisas não parecem dramáticas, mas são exatamente o que faz alguém sentir que é valorizado de verdade. E isso leva a uma percepção importante. Muitas pessoas acham que precisam fazer grandes esforços para manter um relacionamento forte, mas, na realidade, o que mais sustenta uma conexão saudável é a qualidade das interações comuns. Relacionamentos não são mantidos por eventos especiais, eles são mantidos por padrões diários. E esses padrões são feitos de pequenos comportamentos repetidos. O mais interessante é que isso funciona nos dois sentidos. Pequenos detalhes podem aproximar profundamente ou afastar lentamente. E o problema é que quando a desconexão aparece, muita gente procura causas grandes, mas muitas vezes a origem está justamente no acúmulo de coisas pequenas que foram sendo ignoradas. No fim das contas, o relacionamento não muda de repente, ele muda aos poucos, até o dia em que alguém percebe que algo já não é mais como antes. E quase sempre isso começa nos detalhes que pareciam pequenos demais para importar. No fim de tudo, existe uma verdade que muita gente só entende depois de algumas experiências. Relacionamentos não são sustentados por um único grande fator, mas por uma soma de pequenas coisas que acontecem todos os dias. Segurança emocional, consistência, escuta, presença e atenção aos detalhes não são conceitos complexos. Na verdade, são simples. O difícil é perceber como eles aparecem na prática diária. E talvez a parte mais controversa disso tudo seja justamente esta. Muitas das coisas que fortalecem uma relação não são ditas diretamente, mas são sentidas constantemente. É por isso que tanta gente se sente confusa em relacionamentos, mesmo quando tudo parece estar bem na superfície. Se você chegou até aqui, vale refletir sobre uma coisa simples. Em vez de procurar apenas o que dizer ou fazer em grandes momentos, comece a observar como você está presente nos momentos comuns. É aí que muita coisa realmente é decidida. Agora quero saber de você. Quais desses pontos você já percebeu na sua própria experiência? Deixa seu comentário com a sua vivência e eu vou acompanhar e responder alguns deles para continuar essa conversa com você.